Bom, gente, boa noite para vocês. A gente vai encerrar os últimos 5 exercícios que faltam, 4 ou 5 exercícios de geradores e receptores, tá bem? Com isso, a gente fecha a parte de eletrodinâmica. Só lembrando que a parte de eletromagnetismo, que vai fechar a eletricidade, ela vai ser trabalhada nos próximos sábados. A gente está naquelas aulas extras, né? Aos sábados de manhã. E então a parte de eletromag vai ser dada todo sábado, de manhãzinha, das 8 às 11, das 8 às 11, acho que eu separei aqui 3 sábados para a gente trabalhar, 4 sábados a gente vai trabalhar esse assunto, 3 sábados, perdão, tá? E aí a semana que vem a gente entra na parte de ótica, terminando aqui, abrindo as aulas da parte da noite, a gente entra na ótica, falta ótica e ondulatória, tá bom? Vamos lá. Deixa eu começar aqui pela questão número 5. Questão número 5. A gente parou na questão 4, tá? Ó. A última questão que a gente fez aqui foi a questão número 4. Tá bom? Lembrando que aqui a gente está trabalhando já com circuitos que envolvem gerador, resistor e receptor, tá? Para esses circuitos, só fazer uma anotação aqui, ó. Lembrar. Para gerador, útil igual a E menos RI. Para receptor, o recebido igual a E' mais R'I. Para resistor, U igual a RI. E para o circuito, com tudo isso, I igual a E menos E', tudo isso dividido por R mais R' mais o REC. Tá bom? Então, esse é o nosso arsenal de fórmulas para trabalhar com os circuitos elétricos. Bem, então vamos lá. Questão número 5. 5. Dan, Oi, volta ali rapidinho. volta. Pronto. Obrigada. Maravilha. Tá aqui. Aqui eu tenho no circuito, no exercício número 5, um circuito com gerador, resistor e receptor. É exatamente esse o circuito mais complicado que a gente tem, tá? Antes da gente... Bom, o enunciado é bem curto. Ele quer que eu calcule a corrente. Qual é o valor da intensidade de correntes em ampere no circuito a seguir? Tá, vamos dar uma olhada nesse circuito para a gente identificar quem é quem aqui, ó. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, gente. Nesse circuito, o que me faz olhar aqui e perceber que eu tenho um gerador e um receptor? Como que a gente sabe que aqui um é gerador e outro é receptor? Pelo valor do E, na verdade, tem uma outra coisa importante, que são as barrinhas. Exatamente, as barrinhas. Observa que aqui, ó, eu tenho uma barrinha positiva, a maior, e a barrinha negativa. E observa que nesse outro, eu tenho uma barrinha positiva que está virado para a positiva do outro. Vendo? Tá. Então, um é gerador e outro é receptor. Aí sim, o
que você falou está certo. Por quê? Esse cara é gerador. Esse cara é gerador. Ó, esse cara aqui, ó, é gerador. Tá? Peraí. Vou colocar aqui. Gerador. E esse aqui é o receptor. Tá? O que tem maior E é o que manda no circuito. Tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que esse circuito ele tem uma resistência equivalente. Ele tem uma resistência equivalente. Veja só, a corrente ela vai sair daqui, ó, do gerador. Então a corrente ela vai circular assim, ó. E quando ela chega aqui, ela divide. E um, e dois, aqui. E depois ela volta a passar ali, tá? Então aqui eu tenho. Vamos primeiro calcular a resistência equivalente. Ó, na resistência equivalente, o que que eu tenho? Ó, eu tenho um resistor aqui de 14 que está em série com este pedaço aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um paralelo 6,6. 6,6. Então, o meu REC é 14 mais o paralelo 6,6, que é produto pela soma. Ou, nesse caso, né, se você quiser, como os resistores são iguais, você faz o valor de um deles dividido pela quantidade, que são 2. Então, o nosso REC, ele é 14 mais 36 dividido por 12 dá 3. Dá 17 ohms. Tudo bem? Então, agora eu vou usar a super lei de Ohm para o circuito que tem tudo, né? Tem gerador, receptor e resistor. Então, para esse circuito, I igual a E menos E' dividido por R, resistência interna, mais R', resistência interna, mais REC. Aqui a gente usa ela completa. Aí tranquilinho, ó. I igual a E menos E', 18 menos 12, dividido pela resistência interna, pela resistência total do circuito, que vai dar 20, que é o 14, o 17, que é o REC, mais a resistência do receptor, que é 1, mais a resistência do gerador, que é 2. Tá? Prontinho, tranquilo. Então, I igual a 6 sobre 20. 6 sobre 20. Tá bom? Que dá 3 sobre 10, que dá 0,3 amperes. Beleza? Alternativa E. Fechou. É o tipo de questão que você tem que conhecer a fórmula, cara. Não tem como fazer sem ela. Tá? Pode tirar print. Beleza. Próximo.
Questão número 6. Questão número 6. Ele fala o seguinte: no circuito a seguir, E2 vale 12 volts, R1 vale 8, R2 vale 4 e R3 vale 2 ohms. Então, ele deu o valor disso aqui, ó, disso aqui. Ele deu o valor de R2, R3 e R1. Aqui. E aí a pergunta que ele faz é uma pergunta bem estranha. Bem estranha. De quantos volts deve ser a fonte de tensão E1? Aqui tem um E1, ó. E1. Para que a corrente através da fonte de tensão E2 seja igual a zero. Então, tipo assim, ele não quer... A parte importante da questão, que é estranha, é essa daqui, ó, gurizada. Ele não quer que passe corrente em E2. Em E2. Agora, gente, vamos lá. Aqui eu tenho dois geradores ou tenho um gerador e um receptor? O que eu tenho ali? Dois geradores ou um gerador e um receptor? Isso, um gerador e um receptor. Cuidado, cuidado. Um gerador e um receptor. Por quê? Tá vendo as duas barrinhas positivas viradas uma para a outra? Ó? Vendo? Ó, positivinho, positivinho, um virado para o outro. Tá? Cuidado. Se eu tenho dois geradores... Desculpa, estou falando aqui. Se eu tenho um gerador e um receptor, quem é o gerador e quem é o receptor? Quem é o gerador e quem é o receptor? E agora? Gerador é o que tem maior valor, beleza, perfeito. Mas como que eu vou saber isso se o outro eu não sei? É, lá, mas não tem como saber. Na verdade, tem. Na verdade, tem. Tem. Sabe como é que tem? Ele não quer que passe corrente em E2. Ele fala isso. Ele fala que não quer que passe corrente em E2. Se ele não quer que passe corrente em E2, gente, o E2 não pode ser gerador. Ele não pode. O outro tem que ser o gerador, o E1. Então, esse cara aqui, ó, é o gerador. Tudo bem? Então, tipo, o que vai acontecer na real? O gerador E1, ele vai mandar uma corrente para o circuito, ele vai fazer isso aqui, ó, zup. A corrente vai passar pelo fio. Quando ela chegar aqui, ó, nesse nó, teoricamente, presta atenção, teoricamente, quando a corrente chegar ali, ela tem que dividir. Mas por que ela não vai dividir? Por que a corrente não vai dividir ali? Porque ele não quer que passe corrente aqui, ó. Ele não quer que passe corrente aqui, ó. Ele não quer. Então não pode passar corrente aqui. Não pode passar corrente aqui. Então, na prática, a única coisa que está funcionando é isso aqui, ó.
vendo? Então eu tenho um gerador, que é um gerador ideal. Como é que eu sei que esse gerador aqui é ideal, gente? Como que eu sei que esse gerador aqui é ideal? Não tem resistência interna, exatamente. Então é um gerador ideal com 2 resistores em série. Esse é o circuito. Só que não está funcionando. Só que não está funcionando. Mas cuidado, tá, gente? Não está funcionando, não é porque está em curto. Não tem nada em curto aqui. A corrente não passa por aqui. De fato, ela não passa. Então o circuito está fazendo isso, ó. O circuito está fazendo isto, tá? Beleza? Beleza? Então eu tenho isso, ó. Eu tenho um circuito gerador ideal mais resistores. Então, se eu vou fazer um gerador ideal mais resistores, como é que ficaria a lei de Ohm? E, ó, a lei de Ohm é isso aqui, não é? Ó? E menos E' sobre R mais R' mais um REC. O que eu tenho que tirar dessa fórmula, gente? Se eu considerando, né, que eu estou trabalhando com um gerador ideal e resistor, porque o receptor também não está funcionando. O receptor também não está funcionando. Tudo bem? Estão perguntando umas coisas aqui. Dan, se ele não tem resistência interna, a energia não varia? Não, a energia ela não varia independente dele ter resistência interna ou não. A questão é que quando ele não tem resistência interna, ele não dissipa energia. É outra coisa, tá? Tem a ver com energia dissipada. Dan, mas por que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer para não passar corrente aí? É aí é que tá. Provavelmente a tensão que esse cara está fornecendo não é suficiente para que a corrente consiga vir para cá. Vocês lembram que para o gerador alimentar um resistor, um receptor, ele precisa ter uma tensão maior do que a do receptor? Entendeu? Então pode ser que por algum motivo ele não esteja conseguindo fornecer essa tensão ali. E essa é a chave da questão. Por que que ele não está conseguindo fornecer essa tensão para o outro funcionar? Tá? Tudo bem? Então calma que a gente já tem coisa para conversar aqui. Isso aqui não é tão simples, não. Gente, o que que eu vou tirar dessa fórmula aqui, ó? Tem coisas que eu tenho que apagar daqui. Eu tenho que apagar o E' e o R', porque o receptor não está funcionando. E eu também tenho que apagar o Rzinho, porque esse cara não tem resistência equivalente. Desculpa, não tem resistência equivalente, falei errado. Não tem resistência interna, perdão. Não tem resistência interna. Então, meu I, ele fica E1 sobre REC. Considerando que a corrente está fazendo isso, ó. Considerando que a corrente está fazendo isso. Tudo bem até aqui? Agora, gente, nós temos um problema aqui. Eu não consigo fazer essa conta. Eu não consigo fazer essa conta. Por quê? O que ele quer saber? Ele quer saber o E1. Concorda? Eu sei calcular o REC.
eu sei calcular o REC. Quanto vale o REC? O REC vale R1 mais R3. Esse é o REC. Só que aí o problema é o seguinte: para eu calcular o E1, que é o que ele quer, eu preciso saber a corrente que passa ali. Eu preciso saber essa corrente. Então eu estou meio travado aqui no problema. Prof, eu não peguei muito bem como você formulou essa fórmula do gerador e do receptor. Essa fórmula veio lá da aula passada. Na verdade, ela veio daqui, ó. Deixa eu achar ela aqui. Calma aí. Ó, ela veio daqui, ó. Opa. A gente usou essa fórmula já na primeira parte dos exercícios. E aí, não sei se você lembra, que para cada situação, ó, essa fórmula assume uma cara. Ó. Isso aqui é a super lei de Ohm. Super lei de Ohm. Tá? Beleza? E aí eu fui adaptando ela dependendo das situações. Tá? Beleza? Vamos lá. Corta aqui. Corta. Vixe, Maria, olha quanta coisa. Aqui. Então nós estamos diante de um problema. O nosso problema é, eu não consigo fazer essa conta se eu não achar corrente. Então agora eu vou ter que tirar um coelho da cartola aqui. Eu vou fazer esse desenho de um outro jeito para vocês perceberem uma coisa. Vamos lá. Eu vou desenhar o circuito, só que de um outro jeito. Aqui tem uma resistência. Aqui eu vou chamar de E1. Aí a corrente chega nesse ponto aqui, ó. E ela teoricamente deveria se dividir, porque o circuito faz isso, ó. Aqui eu tenho uma resistência R1, né? Aí na parte de cima eu tenho uma resistência R2 e o receptor aqui. Ele fala que aqui eu tenho 12 volts, né? Que é o E2. Aqui eu tenho um outro resistor para baixo, que seria o R3. Fecha isso aqui. E aqui. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Eu vou chamar esse ponto de ponto X. Esse ponto, não sei se vocês conseguem enxergar no desenho do enunciado. Ele está aqui, ó. Eu vou chamar de Y, para que vocês consigam perceber onde está cada ponto. Ó. E aí a corrente vem embora. Dá uma olhada nesse circuito. Acontece o seguinte, gente. Bom, veja se vocês concordam que esse circuito que eu desenhei está igual ao apresentado no exercício. Veja se faz sentido isso para vocês. Tudo bem? Agora, qual que é a situação? Eu não quero que passe corrente aqui em cima. Eu não quero que passe corrente aqui em cima. Provavelmente, porque a DDP aqui não é suficiente para alimentar o receptor. Porque eu não sei se vocês percebem o seguinte, gente. Para a corrente passar aqui, ó, você tem que ter uma tensão aqui
que seja maior do que 12 volts. Por que a tensão aqui deve ser maior do que 12 volts? Vou escrever aqui, ó. U entre Y e X precisa ser maior do que 12 volts. Por quê? Por que ela tem que ser maior que 12? Deixa eu ver aqui, estão respondendo. Para que esse pedaço funcione. Tá, mas por que ela tem que ser maior que 12? Porque, gente, por que ela tem que ser maior que 12? Porque ela tem que alimentar o receptor, que já vai usar 12, concorda? Mais um resistor aqui, ó. Mais um resistor. Ela tem que, a DDP aqui, ó, ela tem que ser suficiente para abastecer esse cara e esse cara. Esses dois. Então, esse é o problema. Tá, por outro lado, o que a corrente faz? Ela passa por aqui e vem embora. Eu tenho que dar um jeito de achar essa corrente. Tá, olha o que eu vou fazer. Como o receptor não está funcionando, então, ó, receptor não funciona. Concorda comigo? Tá. Qual é a equação do receptor? U igual a E' mais RI, não é? Se o receptor não está funcionando, você concorda que isso aqui vale zero? Porque não está passando corrente nele? Se o receptor não está funcionando porque está passando corrente, porque não está passando corrente nele, eu posso assumir que o U é igual a 12. U igual a E'. U igual a E'. Isto significa que a DDP entre X e Y é 12. O receptor não está instalado aqui em cima? O receptor está instalado aqui em cima. Esse resistor não está funcionando. Então a DDP dele é zero. Então é como se eu tivesse lá em cima um cara que precisa de 12 volts e um cara que não está funcionando. Então, se eu pegar essas duas tensões aqui, desses dois aparelhos juntos, elas estão medindo 12 volts. Só que toda esta parte aqui, está em paralelo com essa daqui, ó. Toda a parte de cima está em paralelo com a de baixo. Então, significa que se essa parte de cima tem 12 volts de tensão, ou precisa de 12 volts, mas não está funcionando, quer dizer que a parte de baixo aqui, que está funcionando, ela tem 12 volts. Tá? Lembrando que o XY deve ser maior do que 12 para que
o receptor funcione. Se ele não está funcionando, é porque a tensão que está sendo dada para ele é 12 volts. Aí você fala, tá, Danilo, mas espera um pouquinho. E daí que a tensão ali embaixo é 12 volts? E daí que se a tensão ali embaixo é 12 volts, eu consigo achar essa corrente. Eu consigo achar a corrente. Estão perguntando assim, tudo isso porque o potencial entre x e y é 12? Exatamente. Exatamente. O potencial entre os pontos x e y é 12. E ele é insuficiente. Por exemplo, se eu tirasse, uma coisa interessante aqui para quem fez essa pergunta, se não existisse esse resistor, se ele não existisse, o sistema funcionaria. O sistema poderia funcionar. O problema é que tem um resistor aqui. Tá? Então, o que acontece? Esse potencial ele vale 12. Para o resistor de baixo, ele funciona com 12 volts. Agora, lá em cima, não. Lá em cima, não. Deixa eu ver aqui que tem pergunta. Dan, eu não consegui entender direito na parte de cima. Ele vai ter uma DDP igual... Não. Quem tem DDP igual a zero é o resistor. O resistor tem DDP igual a zero. Por que o resistor tem DDP igual a zero? Porque ele não está passando corrente nele. Ó, o U de XY ele é igual ao U do resistor mais o U do receptor. Por que é a soma dos dois? Porque os dois estão em série. Quando eu tenho dois dispositivos em série, a DDP daquela região é a soma das duas. Então, eu posso afirmar que o U de XY é o U do resistor mais o U do receptor. Tá bom. Então, pera um pouquinho. Quem é o U de XY? É o resistor R2 vezes I mais o U do receptor, que é E' mais R'I. Veja se faz sentido. Prof, eu não Hum, entendi o R2. Não era o R1? não, não. Eu estou calculando a DDP nesse pedaço aqui, ó. Neste pedaço. A DDP entre X e Y. Então, suponha que a corrente passe por aqui. Suponha que a corrente está passando por aqui. Se a corrente passar por aqui, ela vai dissipar um U aqui e um outro U aqui, certo? A soma desse U que ela gasta aqui, mais o U que ele gasta aqui, tem que dar o U de XY. Só que acontece o seguinte, de acordo com a exigência do problema, quanto vale a corrente que está passando por aqui? Ela vale zero. Tudo bem? Então, se a corrente aqui vale zero, olha o que vai acontecer nessa conta que eu fiz aqui em amarelo. Ó. Isso aqui vale zero. Isso aqui vale zero. Portanto, quando vale o U de XY? Vale apenas o Elinha, que vale 12. Tá? O R1, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Mas, para quem perguntou do R1, mas o R1, eu não estou usando ele para calcular DDP no XY. Opa, perdão, gente, apertei sem querer aqui. Ó. O R1,
Eu não estou me preocupando com ele agora, já neste momento. Por quê? Eu preciso achar essa DDP aqui, ó. Eu preciso provar que ela vale 12, né? Porque eu já falei para vocês que ela vale 12. O que eu estou tentando fazer aqui é provar que ela vale 12. É provar que ela vale 12. Tá bom? Agora, qual é a vantagem de eu saber que a DDP entre x e y vale 12? Se a DDP entre x e y vale 12, quer dizer que isso aqui está ligado em 12 volts, por isso ele não está funcionando, mas isto também está ligado em 12 volts, porque eles estão em paralelo. Então, de uma maneira indireta, ao calcular a DDP aqui de cima, eu acabo descobrindo que a DDP aqui de baixo também vale 12. E por que que isso é importante? Porque se eu descobrir que a DDP aqui embaixo é 12, eu consigo achar essa corrente aqui de baixo. Tudo bem? Eu vou falar o seguinte, ó. No resistor R3, sim, essa questão é complicadinha. Essa questão é complicadinha. Ela é complicadinha. Deixa eu ver que tem pergunta aqui, calma. Prof, como vai ter uma corrente que só passa em E1, ou essa corrente vai passar na parte de cima ou na parte de baixo utilizando? Não, não. O que acontece é o seguinte, esse cara é o gerador. Então, o que acontece? Você ligou um gerador e a sua pretensão... Quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Tive uma ideia. Para dar mais clareza para vocês, eu vou fazer um outro desenho. Eu vou deixar esse desenho separado. Peraí. Deixa eu duplicar o slide. Peraí. Eu acho que o desenho que eu vou fazer para vocês agora vai dar mais clareza no que eu estou falando. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou deixar esse aqui. Eu vou desenhar o desenho de novo, tá? Talvez ajude vocês a entenderem melhor. Primeiro, todo mundo concorda que o gerador é E1? Primeiro eu preciso que vocês concordem que o gerador é E1. Tá bom. Porque o E2 não está funcionando. Então, se ele é o gerador, desenhar ele aqui, E1, sozinho. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vocês vão ver que o circuito é o mesmo, tá? Eu só desenhei ele diferente. Primeiro tem um resistor aqui, R1. Depois aqui, tasca um paralelo. Aqui, E2. E aqui, R3. Veja se faz sentido isso. Então, E1 é a DDP do gerador. Tudo bem? A DDP do gerador. Tá. Quem é E1? O E1, ele tem que fornecer uma DDP para alimentar esse resistor, mais uma DDP para abastecer essa parte em paralelo aqui, ó. Tudo bem? Então, E1
tem que ser igual a DDP que abastece o primeiro resistor mais a DDP que abastece o ramo em paralelo. Lembrando que esse U2 tem que ser o mesmo para a parte de cima e para a parte de baixo. Eu vou pintar aqui para ficar mais fácil de me referir. Tá vendo essa parte amarela aqui? Qual que é a DDP dessa parte amarela? É o 2, não é? E qual que é a DDP dessa parte azul? É o 2 também, não é? Porque elas estão em paralelo. Tudo bem? Essa é a situação. O que nós estamos tentando provar aqui é que esse U2 vale 12. O que nós estamos tentando provar é que esse U2 vale 12. Ah, mas Danilo, como que você conseguiu descobrir que esse U2 vale 12? Então vamos lá, de novo. Opa, estou perdido aqui, calma. Quem é o 2? Ele é a DDP que o resistor R2 usa mais a DDP do receptor. Concorda? Porque o resistor que está em amarelo está em série com o receptor. Acontece o seguinte: como a corrente é zero, que passa lá em cima, então esse U2 abençoado vale 12. A questão ela é difícil, gente, porque tem que enxergar coisas. Por isso que ela é difícil. Só que graças a Deus, se o 2 vale 12, quer dizer que isso aqui é 12 volts, ó. Então eu já descobri isso aqui, ó. 12 volts. 12 volts. Tá bem? Agora vamos lá. Se eu descobrir isso, eu bato a questão, concorda? Porque quem é E1? E1 é o 1 mais 12 volts. Tá bem? Tá, agora vamos descobrir essa corrente bendita aqui, ó. Tem uma corrente passando por aqui, ó. Tem uma corrente passando por aqui. Vamos achar essa corrente? 12 igual a R3 vezes I. O R3 vale 2 ohms. Está no enunciado. O R3 vale 2 ohms. Está no enunciado. Então fica 12 igual a R3 vezes I. Portanto, essa corrente vale 6 amperes. Tudo bem? Então a corrente vem, passa por aqui, desce aqui, 6 amperes, vem para cá, 6 amperes, passa por aqui, 6 amperes e passa por aqui, 6 amperes. Quando ela passar pelo R1, quantos volts vai ter ali? O 1 igual a R1 vezes I. Quanto vale o 1? Vale R1, que é 8, vezes I, que é 6. Dá 48. 48. Pronto, pronto. Então, quanto vale E1?
E1 vale o 1 mais 12. Só que o 1 vale 48. Mais 12. Dá 60 volts. Essa é a energia da bateria. Para ela fazer essa coisa funcionar, para ela fazer essa parte amarela funcionar, ela teria que ter mais do que 60 volts. Porque a pergunta dele é essa mesmo. De quantos volts é a fonte E1 para que a parte de cima não funcione? Se ela fosse maior que 60 volts, isso funcionaria. Isso funcionaria. Só que aí a corrente mudaria, aí você teria uma outra pergunta. Não vamos nem entrar nessa discussão, pelo amor de Deus. Tá? Difícil, hein? Isso é de doer. Isso é de doer. Pode falar. Eu sei que a DDP em E2 é zero, porque a corrente é zero. É zero. Exatamente. Em zero. Em R2 é zero. Em R2 é zero. Porque não está passando corrente ali. Então, o que significa isso na prática? Se não está passando corrente ali, ele não está gastando nenhuma tensão. Porque vamos lembrar que a DDP é a tensão que o aparelho gasta por estar sendo percorrido por uma corrente. Isso é DDP. É a tensão que ele está gastando quando a corrente passa nele. Só que se não está passando corrente, ele não está gastando tensão nenhuma. Isso mesmo. Por exemplo, quer ver uma situação? Imaginem que a corrente que passa no amarelinho, imagine que a corrente que passa no amarelinho seja 1 ampere. Imagina que a corrente que passa no R2, vou fazer aqui em cima, ó. Deu linha, né? E aqui o R2 vale quanto? Ele vale 4, né? Imagina se tivesse passando 1 ampere aqui. Se tivesse passando 1 ampere aqui, só aqui você estaria gastando 4 volts. Certo? Mais os 12 daqui. Qual seria a DDP entre X e Y? 16. Entendeu? Aí a DDP aqui, ó. Calma. Aí a DDP aqui seria 16. Entendeu? Tá? Doideira, né? Doideira. Doideira. Pode tirar print. Não vou nem voltar na outra slide. Tá? Beleza? Beleza? Vou trocar, tá bom? Questão número 7. No circuito esquematizado a seguir, tem-se um gerador G que fornece 60 volts sob uma corrente de 8 amperes. Uma bateria
de FEM 12 volts e resistência interna 1 ohm e um resistor R variável, Para que a bateria seja carregada com uma corrente de 8 amperes, deve-se ajustar o valor de R para... Então, pera lá. Zup, aqui. Ó, eu tenho um gerador de 60 volts, que ele fornece 60 volts. Então, o que significa dizer que ele fornece 60 volts? É o U útil dele. É o U útil dele. Com uma corrente de 8 amperes. A bateria tem uma FEM de 12 volts e uma resistência interna de 1 ohm. Temos um resistor R. Só que aí olha o que ele fala na pergunta. Ele quer que a bateria seja carregada com uma corrente de 8 amperes. Gente, bateria não é um gerador? Bateria é um gerador. Só que ele quer que a bateria seja carregada. Lembra aquela história da chupeta? Vocês lembram a história da chupeta? Que eu uso uma bateria para carregar outra bateria? Quando a bateria está sendo carregada, ela está funcionando como um receptor. Ela está funcionando como um receptor. Então, veja, a situação é a seguinte. Desenhar. Eu tenho um gerador que está fornecendo 60 volts. Eu vou desenhar o circuito de outro jeito, tá? Ele vai ter que abastecer um resistor que tem um valor de resistência R, e ele vai ter que abastecer uma bateria, que nesse caso não está funcionando como bateria, de 12 volts, com resistência interna 1 ohm. Vocês perceberam que aqui, ó, ele botou no desenho, ó, uma resistência interna de 1 ohm? Ele fala aqui no texto. Tudo bem? Beleza? Tá? E ele quer que a corrente seja de 8 amperes. Tá? Beleza? Nesse caso, não tem receptor, mas a bateria atua como um, exatamente. Então, na verdade, tem um receptor, né? Entre aspas. É a bateria. Ela é o receptor. Ela é o Elinha, nesse caso. Tá? Então, isso aqui é o receptor. Opa. Isso aqui, gente, é um receptor. Então, eu tenho um circuito gerador. O gerador é ideal, tá? Porque ele não fala que tem resistência interna, não fala nada sobre a resistência interna dele. Ele é um gerador ideal. Eu tenho o resistor, que é o R, e o receptor, que é a bateria. A bateria sendo carregada. Beleza? Tá?
Ele quer que a corrente seja 8, né? Ele fala, ó, estou perguntando aqui, ele não quer que a corrente se altere, ele quer que a corrente, porque ó, o gerador ele funciona com 60 volts se a corrente for 8 amperes. E ele quer que a corrente seja 8 amperes. Ele quer que a corrente seja 8 amperes. Tudo bem? Então, na verdade, pessoal, você pode pensar o seguinte, ó, um jeito de você pensar. Tudo isso aqui está recebendo 60 volts. Tudo isso está recebendo 60 volts. Tudo bem? Aqui eu vou contar para vocês uma coisa. Você consegue resolver esse exercício sem pensar naquela formulona. Porque o que que acontece, gente? Esses 60 volts, eles vão ser usados para alimentar quem? O resistor, a bateria, mais a resistência interna. Tudo isso está sendo alimentado por 60 volts. Então, uma maneira de você fazer o exercício sem pensar naquela fórmula é pensar o seguinte, ó. O U do resistor o E' da bateria mais o U da resistência interna, tudo isso tem que ser 60 volts. Tudo junto. Porque se você analisar, tá todo mundo em série. O resistor, a bateria e, consequentemente, a resistência interna dela. Entendeu? Aí o que que eu posso fazer agora? Eu posso abrir. Eu posso abrir essa fórmula. Vamos abrir ela para ver o que que acontece? Ó, quem é o U do resistor? É o R vezes o I. Mais E' da bateria. Mais quanto vale o U da resistência interna? R' vezes I. Tudo isso tem que dar 60. Só que eu sei a corrente e eu sei a resistência interna. Então fica assim, ó. 8 R's mais 12 volts mais R vezes I, que é 1 vezes 8, igual a 60. 8 R's igual a 12 mais 8 dá 20. Passa para lá, fica 40. Concorda? Quanto deu R? 5. 5 ohms. Tá? Dá para fazer pela fórmula. Dá para fazer pela fórmula. Pela fórmula ficaria assim, ó. I igual a E menos E' sobre R' mais R'ão. Tá? Dá a mesma coisa, ó. 8 igual a 60 menos 12 sobre 1 mais R. Estou fazendo pela fórmula, tá? Porque teve um pessoal que fez pela fórmula também. Então, passa multiplicando, fica assim, ó. 8 mais 8 R's igual a 60
menos 12. Olha lá. 60 menos 12 dá 48. Passo 8 para a direita, dá 40. Olha lá, chegamos. Por isso que eu falo, essa fórmula é muito boa, cara. O problema é você enxergar o que ele está pedindo. Cara, questão de gerador e receptor é sempre cascuda. É sempre cascuda, tá? Ainda bem que não cai muito. Ainda bem que não cai muito. Ainda bem que não cai muito. Sim, pela fórmula é bem mais fácil. Pela fórmula é bem mais fácil. Depois que você identificou o que é gerador, o que não é, mano, acabou. Você substitui na fórmula e mata. Por isso que eu falei, ela é a super lei de Ohm. Super lei de Ohm. Tá? Pode tirar print. Próximo. Dan, Oi. volta lá, não deu tempo de eu tirar o print. Agora foi. Beleza. Questão número 8. O esquema a seguir representa duas pilhas ligadas em paralelo, com as resistências internas indicadas. Aqui. Só que, ó, já dá para perceber aqui que uma é pilha, a outra é receptor, por causa dos polos, ó. Vendo? Pergunta: qual é o valor da corrente que circula nas pilhas? Gente, aqui eu tenho um circuito gerador, receptor. A pilha, ó, o que está em amarelinho é gerador. Gerador. Porque ele tem o E maior. Ele que manda no circuito. Então, esse aqui é o gerador. Tá? E esse cara aqui é o receptor. Também sei que a corrente ela flui no sentido anti-horário. Porque esse cara da direita, o amarelinho, é que manda a corrente. Tudo bem? Bom, vamos calcular o I. Se é um circuito gerador-receptor, fica I igual a E menos E' sobre R mais R'. Certo? Tudo bem? Beleza. I igual 3 menos 1,5 dividido. Ó, aqui, gente, as duas resistências internas estão em série. Tem uma de 20 e uma de 10. Então dá 30. I igual a 1,5 sobre 30. Tá bom? 1,5 dividido por 30, 1,5 por 3 dá 0,2. Isso dá 0,02. Veja se é isso. Aqui. Ou 2 vezes 10 a menos 2, como você quiser, tá? Vou deixar seu 2 vezes 10 a menos 2 amperes. Isso aqui é o item A. B. Qual a diferença de potencial entre os pontos A e B?
Qual a DTP entre os pontos A e B? Gente, para você descobrir... 005, verdade. Já estou bugando aqui. 005. Obrigado. Que dá 1/2 ali, peraí. 005. É 5, 10 a menos 2. Obrigado. Tá? 5, 10 a menos 2 amperes. Item B. Qual a diferença de potencial entre os pontos A e B? Gente, para você calcular o U, você pode usar ou a equação do gerador ou a equação do receptor, a que você quiser. Você tem os dois. Você tem a corrente que está passando no circuito. Então, ó, vamos calcular pelo gerador. Até porque é ele que gera, né? Então, U útil igual a E menos RI. Tá bom? U útil igual a E, que é 3, menos resistência do gerador, vezes I. 2. Tá? O útil. Se você fizer com o receptor, gente, tem que dar a mesma coisa, tá? 3 menos 20 vezes 5 dá 100. 100 vezes 10 a menos 2 dá 1. 2 volts. Então, quer dizer, o que a gente acabou de descobrir, na verdade? Que o gerador, ele gera 3 volts. Ele gera 3 volts. Mas ele só manda 2, porque um ele gasta dentro dele, por causa da resistência interna. Tá ali. Tá? E aí o item C, a gente já sabe, quando ele pergunta assim, qual das duas pilhas está descarregando? Quem descarrega é o gerador. Isto é, a pilha de FEM maior. Que é a pilha de 3 volts. Então, tipo, o que o cara fez, na verdade, gente? Imagina uma pilha e uma outra pilha ligadas assim, ó. Uma pilha está carregando a outra. Sabe aqueles carregadores de celular portátil? Sabe carregador de celular portátil? É um caso parecido com esse. O carregador, ele é uma pilha. Quando você conecta o celular naquele recarregador, é como se você tivesse duas pilhas, uma carregando a outra. Tipo chupeta, exatamente, tipo chupeta. Exatamente isso, tá? Beleza? Tá aí a questão número 8. Podem tirar print, gente, por favor. Próximo. Última questão. Fechamos eletrodinâmica, hein? Ufa! Uh, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ave Maria. Nunca mais, né? Nunca mais.
Esperamos não vê-la nunca mais, né? Questão 9. No circuito, olha o tamanho do circuito, que desgraceira. Que desgraceira. Não, semana que vem vai ter ótica, né? Vai falar de espelho, refração. Ela vai dar uma desanuviada nessa questão de conta. Mais chato ainda. O que vocês acham legal? Você não acha nada legal, né? Legal seria dormir. Eu acho legal, é. Circuito é legal, eu também gosto. Também gosto. Ah, cinemática não vale, né, gente? Bloquinho. Bloquinho é gostoso. Eu também acho. Cinemática é melhor, de preferência movimento uniforme, né? Delta S sobre delta T, dá para resolver tudo por regra de três, né? Saudade do que já vivemos. É, minha filha, a rapadura é doce, mas é dura. A rapadura é doce, mas é dura. Paciência, tá acabando. Meu, a gente viu coisa pra caramba, né? E assim, gente, falar pra vocês, física é um negócio interminável, tá? Tipo, é interminável. Todo ano, final do ano, todo ano é uma correria desgraçada. Não tem como. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Segue o baile. Segue o baile. Questão número 9. No circuito abaixo, quais são as intensidades das correntes indicadas pelo amperímetro quando a chave está na posição um ou 2? Então, ó, de novo, dois problemas em um. Primeiro, vamos deixar a chave na posição um. Chave em um. Do jeito que está desenhado. Gente, dá uma olhada no circuito quando a chave está na posição um. Ó, olha a corrente aqui, ó. E que eu tenho nesse circuito? Diz para mim. Circuito Q. Circuito Q é foda. Que eu quero usar a super lei de Ohm aqui. Ó. O que, criatura? Gerador, receptor e resistor. Exato. Quem é o gerador? Quem é o gerador? Isso. 12. Então mete lei de Ohm na criança. Então mete lei de Ohm na criança. I igual a E menos E' sobre REC. Acabou. Fica 12 menos 6 sobre REC. Só que o REC é o seguinte, hein, ó. É 1 mais 4 mais 1. Ó, 1 mais 4 mais 1. Tá vendo? Então vai dar 6. Acabou. 12 menos 6 dá 6, dividido por 6 dá 1. Acabou. 1 ampere. Fechou. Agora, mete a chave na 2. O que eu tenho agora? Ah, agora eu quero ver.
Porque aí, se eu ligar a chave na 2, aquele um para de funcionar. Gerador, gerador, isso, dois geradores. Gerador, gerador, resistor. Ah, eu tô falando que vocês estão ficando foda no negócio? Tô falando. Gerador, gerador. Como que fica a lei de Ohm para dois geradores, gente? Todo mundo entende por que dois geradores, gente? Eu tô ficando um pouco emocionado que tá acabando aqui, e eu tô meio que comendo bola aqui. Todo mundo entende por que dois geradores? Ó, o positivo desse maluco tá ligado no negativo do outro. Tá vendo aqui, ó? O positivo do maluco tá ligado no negativo do outro. Então é dois geradores. Então fica E mais E', que é dois gerador, sobre REC. Tá? Tudo bem? Ó, as resistências são as mesmas, né? As resistências são as mesmas. 1, 4 e 6. Só que aqui em cima fica 12 mais 6 sobre 6. É como se você tivesse duas pilhas. Dá 18 sobre 6. Tudo bem? Observação. Pronto. Zeramos a eletrodinâmica, hein? Zeramos eletrodinâmica. Agora vocês podem chorar na cama que é lugar quente. Acabamos, gente. Fechou a balada.